Desde criança você tinha algo nos olhos que os outros não conseguiam explicar. Uma profundidade, um peso, uma sabedoria que não combinava com a sua idade. Você olhava para suas fotos antigas e via uma criança séria demais, triste demais, distante demais, e ninguém ao seu redor parecia notar, mas você notava. E essa sensação de ser diferente nunca foi embora. Se você cresceu sentindo que não se encaixava, que era estranho demais para a sua própria família, que o ambiente mudava quando você entrava em um cômodo, que as pessoas te olhavam como se você fosse complicado demais, intenso demais, sensível demais, então este vídeo foi feito especificamente para você, porque o que você viveu não foi loucura, não foi fraqueza, não foi problema, foi o primeiro sinal visível de algo que o céu estava construindo em silêncio. Fique até o final, porque vou te mostrar 7 sinais que apareceram na sua infância e que provam com clareza que você carrega um chamado acima da média. E mais do que isso, vou te mostrar por que o inimigo sabia disso antes de você. Existe uma verdade que a maioria das pessoas não consegue encarar. O ataque espiritual começa antes mesmo de você entender o que é fé. Ele começa na infância, ele começa cedo. E começa cedo justamente porque o que há em você é ameaçador demais para esperar. Veja a história de Moisés. Faraó decretou a morte dos bebês hebreus porque o inimigo sabia que um libertador estava vindo. Não sabia quem era, mas sabia que algo estava sendo gestado naquela geração e entrou em pânico. Agiu preventivamente. Tentou matar a promessa antes que ela tivesse nome. Você passou por algo parecido. Os ataques que vieram contra a sua vida quando você ainda era criança não eram aleatórios. Eram precisos, eram direcionados. E hoje, olhando para trás, você consegue ver a mão protetora que estava sobre você em cada momento em que você deveria ter sido destruído. E não foi. Então preste atenção nestes 7 sinais, porque cada um deles é um capítulo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De uma história que ainda não terminou. Primeiro sinal: você nunca se encaixou, nem na sua própria família. Você cresceu dentro de casa e mesmo assim se sentiu estrangeiro. Seus gostos eram diferentes, suas perguntas eram diferentes. Enquanto as outras crianças brincavam com leveza, você ficava olhando para o céu e se perguntando o porquê das coisas. Sua família dizia que você era difícil, complicado, que pensava demais, mas não era isso. Você era de uma frequência diferente. E não existe nada mais solitário do que estar cercado de pessoas e não conseguir se conectar de verdade com nenhuma delas. Na cultura brasileira, isso é ainda mais doloroso, porque aqui a família é tudo. A mesa do domingo, o churrasco, a reunião de fim de ano, e você estava ali, fisicamente presente, mas internamente a quilômetros de distância, sentindo que havia uma conversa que ninguém ao redor conseguia ter, uma profundidade que ninguém estava disposto a acessar. E a dor não era só a solidão,
Era a culpa que vinha junto, porque você tentava se encaixar, você tentava gostar das mesmas coisas que os outros gostavam, tentava rir das mesmas piadas, tentava se animar com as mesmas conquistas e não conseguia. E aí vinha a pergunta cruel: o que há de errado comigo? Você chegou a se perguntar isso? Se há algo fundamentalmente quebrado em você que te impede de ser normal, de ser simples, de ser como todo mundo? Não havia nada de errado com você. O problema nunca foi você. O problema era o recipiente. Você era uma planta criada em um vaso pequeno demais. E planta que cresce em vaso pequeno não é problemática. Ela só precisa de um solo compatível com o tamanho das suas raízes. Mas sabe o que acontece quando Deus está formando um vaso para propósitos extraordinários? Ele permite um isolamento que parece rejeição, mas que é, na verdade, proteção. Porque se você tivesse se fundido completamente com o ambiente ao seu redor, você teria absorvido os limites daquele ambiente. E o chamado que há em você não cabe dentro dos limites que foram impostos à sua família. Você não foi rejeitado, você foi separado. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Segundo sinal: você escapou de acidentes ou doenças que deveriam ter te derrubado. Pense comigo. Tem algo na sua infância ou na sua adolescência que, quando você conta para alguém, a pessoa fica boquiaberta e diz: mas como você sobreviveu a isso? Pode ter sido um acidente de carro, uma doença que os médicos não conseguiam explicar, uma situação de violência da qual você saiu ileso de um jeito que desafia qualquer lógica. Não foi sorte. Não existe sorte em doses tão concentradas. O Salmo 91 fala de um nível de proteção que não é dado a todo mundo da mesma forma. Fala de anjos que recebem ordens específicas sobre uma vida específica. E quando você lê: Ele ordenará a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos, precisa entender que há vidas sobre as quais essa ordem é executada com uma precisão cirúrgica. A sua era uma dessas vidas. Pense nas estatísticas. Quantas crianças no Brasil passam por situações parecidas com a sua e não sobrevivem? Quantas famílias perderam filhos em acidentes menores do que aquele que você viveu? Não é para ser mórbido. É para você enxergar com clareza o que estava acontecendo. A mão que segurou você não era invisível por acaso. Era discreta, porque o trabalho divino raramente vem com um anúncio público. Ele simplesmente acontece. E só depois, com distância e maturidade, você consegue ver os pontos conectados. Cada vez que você deveria ter sido destruído e não foi, o inimigo perdeu uma batalha. E cada batalha perdida aumentava a raiva e a determinação do adversário contra você. O que significa que os próximos ataques viriam mais sofisticados, mais disfarçados, não mais na forma de acidentes físicos, mas na forma de pensamentos, de relações, de oportunidades que chegavam e sumiam, de promessas que pareciam sempre ficar para depois. Mas Deus continuava no controle, como sempre esteve. Terceiro sinal: sua mente era um campo de batalha desde criança, ansiedade desde cedo, medos que não tinham explicação, pensamentos que chegavam do nada e pareciam não ser seus, mas que eram tão intensos que você achava que estava enlouquecendo. Muitas pessoas que carregam um chamado profético ou apostólico relatam exatamente isso. A mente era o primeiro alvo. E faz sentido, porque é na mente que as visões nascem, é na mente que as estratégias são gestadas, é na mente que a fé se transforma em ação. Se o inimigo consegue contaminar o campo de comando, ele compromete a missão inteira. Por isso, os ataques mentais que você sofreu não eram diagnóstico clínico apenas, eram guerra. Claro que há componentes biológicos em transtornos de ansiedade e depressão, e cuidar do aspecto médico quando necessário é sabedoria, não fraqueza. Mas existe uma camada espiritual que a medicina não consegue alcançar. Existe um nível de pressão interna que vai além da química cerebral.
Quando você estava no pior da sua cabeça, quando o peso era físico, quando levantar da cama parecia impossível, havia uma voz sussurrando que seria mais fácil desistir, que você não era suficiente, que ninguém precisava de você, que o mundo seguiria sem você. Essa voz nunca foi sua, era o ladrão, e ele usou a sua própria mente como microfone. Mas aqui está o que ele não contava. Cada vez que você levantou mesmo sem forças, cada vez que você escolheu seguir em frente mesmo sem ver o caminho, você provava que havia algo em você que não pertencia a ele. Uma resiliência que não era humana. Uma fé que se recusava a morrer. E preciso te dizer uma coisa importante. O fato de você ainda estar aqui, lúcido, buscando respostas, assistindo a este vídeo, é prova suficiente de que a campanha contra a sua mente falhou. O inimigo jogou o seu melhor contra você e você está de pé. Isso não é detalhe, é vitória. Quarto sinal. Você tinha uma capacidade incomum de sentir o que os outros sentiam. Desde cedo, você entrava em um ambiente e captava o que estava no ar antes de qualquer palavra ser dita. Chegava na casa de alguém e sabia, sem que ninguém falasse nada, que havia uma briga recente. Olhava para uma pessoa sorrindo e sabia que por dentro ela estava destruída. Isso não é uma habilidade comum, é um dom. E como todo dom, ele veio com um preço. Porque quando você sente tudo com essa intensidade, o mundo ao redor pode se tornar opressor. O barulho, que para os outros é só barulho, para você é ensurdecedor. A superficialidade das conversas banais te cansa de um jeito que é difícil de explicar. Você precisava de mais, de profundidade, de verdade, de conexão real. E como o mundo ao redor raramente oferecia isso, você muitas vezes preferia a solidão. Não porque era antissocial, mas porque a sua alma precisava de silêncio para ouvir o que estava sendo comunicado em uma frequência mais alta. Você já parou para perceber que em reuniões de família, em festas, em encontros sociais, você era frequentemente o que ficava no canto observando? Enquanto todo mundo ria alto e interagia sem filtro, você ficava analisando, lendo as dinâmicas, percebendo quem estava fingindo, identificando as tensões que ninguém mencionava, mas que todo mundo sentia. E na maioria das vezes, você estava certo. Esse dom de leitura do ambiente e das pessoas é raro e é sagrado. Esse dom de percepção é o que os profetas do Antigo Testamento carregavam. Não era sobrenatural no sentido de ficção científica. Era uma sensibilidade afinada pelo Espírito que permitia a eles perceber as correntes espirituais antes que se manifestassem no mundo natural. Você sempre foi assim. E se hoje você ainda se pergunta por que se esgota tão facilmente em certos ambientes ou com certas pessoas, agora você tem a resposta. Você não está apenas interagindo. Você está captando. Você está processando em um nível que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Quinto sinal, você atraía pessoas quebradas e carregava o peso delas como se fosse seu. Isso aqui vai tocar fundo. Porque se você se identifica com o que foi dito até agora, com certeza também se identifica com isso. Você sempre foi a pessoa para quem os outros ligavam quando estavam no fundo do poço. Você era o ombro, o conselho, o abraço. Pessoas que você mal conhecia te contavam coisas que nunca haviam contado para ninguém. Porque havia em você algo que criava segurança, uma presença que dizia, aqui é seguro, aqui você pode ser real. Isso é um dom de cura. E é um dos dons mais preciosos e mais explorados que existem, porque pessoas quebradas buscam quem pode restaurá-las. E um curador natural como você brilha de um jeito que no mundo espiritual é como um farol no meio do mar. Navios em perigo sempre buscam a luz. O problema é quando o navio é tão danificado que ameaça afundar o farol junto. Quantas vezes você se esvaziou para manter outra pessoa de pé? Quantas vezes você abriu mão do próprio processo, da própria dor, para dar atenção à dor de alguém?
Quantas pessoas drenaram a sua energia de um jeito que te deixou seco, sem entender o que havia acontecido? Isso tem nome: vampirismo emocional. E o inimigo, sabendo do seu dom, envia estrategicamente para a sua vida pessoas que se alimentam da sua luz. Não necessariamente por maldade consciente, muitas vezes por própria miséria. Mas o efeito é o mesmo. Você sai de cada interação mais vazio do que entrou. E o pior é que você se sente culpado por isso. Porque você tem compaixão, porque você sabe o que é sofrer, porque você não consegue fechar a porta na cara de alguém que está chorando. Essa compaixão é genuína e é linda, mas ela precisa de sabedoria para não se tornar uma armadilha. A lição que o céu estava tentando te ensinar e que talvez você ainda esteja aprendendo é esta: você não pode se incendiar para manter os outros aquecidos. O seu óleo é sagrado. Você precisa guardar parte dele para a sua própria chama. Compaixão sem limites não é virtude, é autodestruição. E Deus não te colocou nessa terra para te consumir em servir a quem nunca vai crescer. Ele te colocou aqui para servir a quem está pronto para ser transformado. Sexto sinal: toda vez que você estava prestes a avançar, algo atrapalhava. Você conhece esse padrão de perto. Tudo parece se alinhar, uma oportunidade surge, uma promessa começa a se materializar. E então, do nada, o carro quebra, uma conta chega inesperada, uma briga explode, uma pessoa-chave some, um problema de saúde aparece. E você fica ali, olhando para os cacos, se perguntando se é você que está errado, se existe alguma maldição, se Deus realmente tem um plano para a sua vida ou se tudo não passa de ilusão. Não é você, não é maldição genérica, é guerra específica. No livro de Daniel, o anjo que foi enviado com a resposta para a oração de Daniel foi detido por 21 dias pelo príncipe espiritual da Pérsia. 21 dias. A oração foi ouvida no primeiro dia. A resposta foi enviada no primeiro dia. Mas a entrega foi atrasada porque havia uma resistência no caminho. O que isso significa para você? Que o atraso não é negativa, que o obstáculo não é sinal de que você errou, que a resistência que você enfrenta é proporcional ao nível do que você está prestes a receber. O inimigo não ataca o irrelevante. Ele não mobiliza recursos contra quem não ameaça o seu reino. Se você tem enfrentado uma resistência desproporcional, se os atrasos têm sido constantes e inexplicáveis, isso é, paradoxalmente, uma confirmação. O nível da sua guerra revela o nível do seu manto. E tem mais uma coisa que precisa ser dita aqui. O padrão de interrupção tem um ciclo. Você percebe quando está se aproximando de algo grande, porque as distrações ficam mais intensas, os problemas ficam mais urgentes, as emoções ficam mais instáveis. Isso não é coincidência, é o sistema de alarme do inimigo disparando. E quando você aprende a reconhecer esse padrão, ele perde o poder que tinha sobre você. Porque você para de reagir como se fosse uma crise e começa a tratar como o que é, um sinal de que você está no caminho certo. E sabe o que é ainda mais importante entender? Ele não pode anular o plano de Deus. Ele só pode tentar te cansar até que você desista antes de receber. O único jeito de perder essa batalha é desistindo. E você chegou até aqui. Isso por si só já é uma prova de que você não vai desistir. Sétimo sinal: você foi traído pelos mais próximos e essa traição mudou o curso da sua vida. Este último sinal é o mais doloroso e é por isso que ele fica para o final. Porque para entender este, você precisa ter passado por todos os outros. O beijo de Judas. Você sabe exatamente o que é isso. Não de maneira figurada, de maneira literal. Alguém que você amava, alguém em quem você confiava, alguém que conhecia os seus segredos e as suas vulnerabilidades, usou exatamente esse conhecimento contra você. A traição mais dolorosa sempre vem de quem tinha acesso privilegiado. E no momento em que aconteceu, pareceu o fim.
Pareceu que tudo o que você tinha construído havia desmoronado, que as pessoas eram todas iguais, que confiar era um erro que você nunca mais cometeria. Mas olhe para onde você foi depois disso. José foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado falsamente, preso sem julgamento. E cada uma dessas traições foi um degrau a mais em direção ao palácio. Os irmãos achavam que estavam eliminando a concorrência, achavam que estavam se livrando do sonhador, mas não sabiam que estavam sendo usados como instrumentos, sem perceber, para cumprir um propósito que estava acima da compreensão deles. Você não foi enterrado, você foi plantado. Semente e lixo acabam debaixo da terra do mesmo jeito. A diferença é o que acontece depois. O lixo apodrece, a semente germina. E a traição que você sofreu, por mais dolorosa que tenha sido, foi o catalisador que te moveu de onde você estava para onde você precisava estar. As pessoas que tentaram te destruir com palavras, com mentiras, com difamação, com sabotagem, estas pessoas estão em pânico agora, porque a campanha contra a sua reputação não é bullying aleatório. É o pânico do inimigo diante da plataforma que você está prestes a ocupar. Deus não remove os seus inimigos antes da sua bênção. Ele prepara uma mesa para você na presença deles. Ele deixa que eles vejam. Ele deixa que eles testemunhem. Porque a sua restauração pública é a resposta definitiva para cada acusação privada que foi feita contra você. Agora eu quero que você pare um segundo e pense em tudo o que acabou de ouvir. Você não era a ovelha negra porque tinha algo errado. Você era a ovelha negra porque tinha algo que o ambiente ao redor não conseguia comportar. A sua intensidade não era problema, era profecia. A sua sensibilidade não era fraqueza, era dom. A sua solidão não era castigo, era escola. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ver a sarça ardente. Davi passou anos nas montanhas, fugindo de Saul antes de sentar no trono. Paulo passou 3 anos na Arábia depois da conversão, em silêncio, sendo formado antes de começar o ministério que mudaria o mundo. O tempo que você passou no deserto não foi perdido, foi investido. E existe algo que acontece no deserto que não acontece em mais lugar nenhum. Você aprende a ouvir. O barulho do mundo fica para trás. A validação humana some. Os aplausos somem. E o que sobra é só você e Deus. E é nesse silêncio forçado que os chamados mais profundos são revelados. Não em conferências, não em cultos com multidões. No silêncio, na solidão, no desconforto. É ali que Deus fala com uma clareza que nenhuma outra circunstância consegue produzir. E há algo que precisa ser dito com toda a clareza. O inimigo não atacaria você com tamanha insistência se não houvesse em você algo que ele precisa destruir. Ele não mobiliza exércitos contra o irrelevante. A perseguição que você sofreu desde cedo é, em si mesma, uma credencial. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o chamado. Ele não vem com manual de instruções. Ele não vem com garantia de que vai ser fácil. Ele vem com uma certeza interna que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor diz para você desistir. Aquela voz quieta que te diz que tem mais, que te diz que há um propósito, que não te deixa se contentar com o mediano, essa voz é real. E ela não vai embora porque não pode ir. Você precisa entender o que está acontecendo espiritualmente neste momento da sua vida. Se você está passando por uma exposição de pessoas ao seu redor, se relacionamentos que pareciam sólidos estão sendo desmascarados, se pessoas que sorriam para a sua face estão mostrando o que realmente pensavam de você, isso não é coincidência. Isso é limpeza. Deus está afastando obstáculos, está silenciando acusadores, está neutralizando ameaças, porque existe um nível de missão que não pode ser cumprido com determinadas pessoas no seu círculo.
Não porque elas são necessariamente maldosas, às vezes porque elas simplesmente não foram feitas para o próximo capítulo da sua história. Cada porta que fechou na sua face foi proteção. Cada não que você recebeu foi redirecionamento. Cada relação que acabou antes do que você queria foi intervenção divina, porque havia uma serpente na sala. E se aquela porta tivesse ficado aberta, a serpente teria entrado junto. Você não foi rejeitado, você foi escondido à sombra da mão de Deus. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Agora eu preciso falar sobre algo que vai ser desconfortável de ouvir. O chamado que você carrega exige uma transformação que você não pode terceirizar para ninguém. Não tem pastor que vai fazer por você, não tem oração de terceiros que substitui o seu processo, não tem ungido que vai te libertar de algo que você ainda está alimentando internamente, porque o maior campo de batalha sempre foi interno. A raiva que você guarda, mesmo justificada, está te prendendo ao passado. A amargura que parece justa, dado tudo que você passou, está envenenando a semente que Deus está tentando fazer germinar. O orgulho ferido que ainda chora as traições, em vez de se levantar e seguir em frente, está sendo usado pelo inimigo para manter você estacionado. Perdão não é dizer que o que foi feito com você estava certo. Perdão é se recusar a carregar o peso do que os outros fizeram. É você se libertar, não a outra pessoa. E isso é duro, porque você tem razão de estar ferido. Você foi magoado de verdade. Você foi traído de verdade. Você foi abandonado, incompreendido, difamado, sabotado. E tudo isso foi real. Mas você não pode chegar no seu destino carregando o peso do que ficou para trás. Cada quilômetro que você avança com esse peso é um quilômetro em que você vai mais devagar do que poderia. E o destino que Deus preparou para você exige velocidade, exige leveza, exige que as mãos estejam livres para o que vem pela frente. Tem uma dimensão desse chamado que pouquíssimas pessoas falam, e é sobre o custo da visibilidade. Porque quando o seu propósito começa a se manifestar publicamente, quando a voz que o inimigo tentou calar começa a ser ouvida, quando a plataforma começa a crescer, uma nova guerra começa. Não mais a guerra da obscuridade, aquela que te mantinha escondido, duvidando de si mesmo, perguntando se havia algo em você. Agora é a guerra da visibilidade. E essa guerra é diferente. Ela vem com a inveja de pessoas que te conheciam antes e não conseguem te ver crescendo. Vem com a crítica de quem nunca tentou nada, mas tem opinião sobre tudo. Vem com a tentação de comprometer o chamado para agradar plateias maiores. Vem com a pressão de performar uma versão de você mesmo que não é verdadeira, porque o público criado em torno da sua dor às vezes espera que você permaneça ferido para se identificar com você. Mas você precisa crescer mesmo assim. Você precisa avançar mesmo que isso decepcione quem preferia te ver estagnado. A sua cura não é uma traição ao seu testemunho. Ela é o testemunho mais poderoso que você pode oferecer. Porque quando alguém que viveu tudo que você viveu, que foi atacado como você foi atacado, que foi traído como você foi traído, se levanta e floresce, isso não é sorte. Isso é prova. É prova de que o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. É prova de que o inimigo pode atrasar, mas não pode deter. É prova de que semente plantada em solo fértil, regada com fé e perseverança, inevitavelmente germina. A sua história não é só sua, ela pertence a cada pessoa que está onde você já esteve e ainda não sabe que é possível sair. Cada vez que você escolhe seguir em frente, você está abrindo caminho para alguém que vem atrás de você e precisa ver que dá para chegar. Você se lembra daquelas fotos antigas que eu mencionei no começo? Aquela criança nos seus olhos, séria demais, profunda demais, carregando um peso que não era dela, mas que se recusava a largar?
Essa criança não estava errada em ser diferente, não estava errada em sentir mais, não estava errada em não se encaixar. Ela estava certa sobre quem ela era, mesmo sem ter palavras para isso. Ela sentia que havia algo, sentia que havia um propósito, sentia que havia um chamado, mesmo sem entender o que chamado significava. E aqui você está, anos depois, ouvindo esse vídeo, reconhecendo cada sinal como se fosse a sua própria história sendo narrada. Porque porque o Espírito Santo não te trouxe até aqui por acidente. Porque cada clique é uma oração respondida. Porque cada vídeo que você assiste sobre identidade, chamado e propósito é o eco daquela criança que sempre soube que havia mais. Você não era louco, você era marcado. Então, o que você faz com tudo isso? Primeiro, você para de pedir desculpa por ser quem você é. Para de se diminuir para caber em espaços que não foram feitos para você. Para de suavizar a sua intensidade para não assustar os outros. A sua profundidade não é um defeito a ser corrigido, é um dom a ser honrado. Segundo, você começa a proteger a sua energia com a mesma seriedade com que protege o seu tempo e o seu dinheiro. Nem todo mundo merece acesso à sua presença. Nem todo pedido de ajuda é uma convocação divina para você especificamente. Aprenda a discernir a diferença entre um chamado e uma manipulação emocional. Terceiro, você leva o processo a sério. Isso significa oração consistente, não apenas nas crises. Significa leitura da palavra como alimento, não como remédio de emergência. Significa comunidade, não isolamento completo. Mesmo os mais solitários dos chamados precisam de pelo menos um ou dois que vejam o que eles carregam. Quarto, você para de esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito não existe. O chamado não espera você se sentir pronto. Moisés se sentiu pronto quando viu a sarça ardente. Ele argumentou com Deus sobre por que não era a pessoa certa. Jeremias disse que era jovem demais. Gideão disse que era o menor da menor tribo. E Deus usou todos eles exatamente como eram, com as inseguranças, com as limitações, com as cicatrizes. Porque o chamado nunca dependeu da sua perfeição. Ele dependeu da sua disponibilidade. Quinto, você continua. Simples assim. Você continua, porque o inimigo ganhou cada batalha em que você desistiu e perdeu cada uma em que você se levantou no dia seguinte. Tem uma última coisa que precisa ser dita. A agitação que você sente por dentro, aquela frustração com as injustiças, aquele luto por coisas que o mundo ignora, aquela vontade de que as coisas fossem diferentes, isso não é ansiedade sem sentido. Isso é o coração de Deus pulsando dentro de você. Quando Deus decide usar alguém, Ele coloca o próprio coração dentro dessa pessoa. E coração de Deus sente o que Ele sente. Sente a dor dos esquecidos. Sente o peso das gerações presas em ciclos que ninguém quer romper. Sente a urgência do tempo. Isso é o peso profético. E se você carrega esse peso, é porque você foi escolhido para fazer algo com ele. Não para guardar, para liberar. O mundo precisa da voz que o inimigo tentou calar desde a sua infância. As pessoas ao seu redor precisam do curador que quase se destruiu, servindo a quem não estava pronto para ser curado. As gerações que vêm depois de você precisam do que você aprendeu no deserto, nas traições, nos atrasos, na solidão. Nada do que você passou foi em vão. Cada cicatriz é um diploma. Cada derrota que te ensinou algo é um capítulo do livro que você ainda vai escrever, literal ou metaforicamente. Cada momento em que você sobreviveu quando não deveria ter sobrevivido é um testemunho que ainda vai libertar alguém que está exatamente onde você já esteve. Você não chegou até aqui por acidente. Você foi escolhido desde o berço, e o inimigo sabia disso antes de você. Mas agora você também sabe, e esse conhecimento muda tudo. Se este vídeo tocou algo dentro de você,
Se você se reconheceu em algum desses 7 sinais, eu quero que você faça uma coisa agora. Deixa nos comentários qual dos 7 sinais mais te identificou. Não precisa ser um texto longo, pode ser só o número. Mas essa é uma declaração. É você dizendo para o mundo espiritual: eu sei quem sou, eu aceito o meu chamado, e eu não vou mais me esconder. E se você quer ir mais fundo, se quiser que eu faça um vídeo aprofundando qualquer um desses 7 sinais especificamente, comenta aqui embaixo qual você quer ver. Isso me ajuda a criar o conteúdo certo para você. Além disso, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.